como produzir mais em menos tempo. Vamos falar sobre produtividade, organização, vamos falar sobre otimização do tempo, vamos falar sobre todos esses pontos aí que são fundamentais para quem tem uma vida aí com várias identidades, né? Então, para quem empreende, para quem é dona de casa, para quem quer ser mais produtivo no trabalho, para quem quer emagrecer, para tudo. Deixa eu ir para dentro da live. Vê se você recebeu, Lara, por favor, o meu convite. E aí? Agora deu? Agora deu. Gente, que estranho. Mistérios da internet, Pois é, mistérios, mas estamos tudo aí. mistério. Estamos. Então, vou pedir, eu encerrei, né, aquela live, iniciei uma live nova, então vou pedir para você se apresentar, por favor, Lara, para a gente entrar aqui no tema da live. Então, eu trabalho com vida empreendedora, né? Eu falo sobre a prosperidade na vida através dos negócios, sobre os pilares aí da nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o tempo, né? Com o nosso tempo de vida, para a gente conseguir ter aí a liberdade, conseguir aliar o nosso negócio com o nosso estilo de vida. Então, sou empresária já desde os 22 anos de idade, né? E conheço muito sobre esse mundo dos negócios. Desde os 15 anos já sou super envolvida com esse mundo dos negócios. É uma trajetória bem longa e agora dentro dessa paixão do universo digital aí trazendo essa visão de negócios para cá, né? Para como que a gente tem prosperidade dentro desse novo universo. Nani, conte para o público que está vindo lá do meu Instagram quem é você, o que você faz. Sim, eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável, né? Eu ajudo mais mulheres, né? Meu público é mais feminino, as mulheres a emagrecerem de uma forma leve, sem que a dieta seja um peso na sua vida, através do emagrecimento sistêmico, né? Então, descobrindo aí quais são as dinâmicas ocultas que te impedem de emagrecer ou que te impedem de manter o seu objetivo, ou então que faz com que você tenha aí dificuldade de ter uma boa relação, né, com a comida. Então, tendo sempre aí esse olhar. 80%, né, diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você vai usar para você conseguir alcançar esse objetivo que você tenha, seja ele emagrecer, seja ele manter o peso, seja ele ter um estilo de vida, né, mais saudável. Então, todas essas dinâmicas aí que envolvem os seus hábitos alimentares no geral. É sobre isso. E aí casa, né, muito certinho com isso que a gente vai falar aqui, porque a gente sabe, né, dentro do sistema, porque a gente sempre olha para as três grandes áreas, né? Então a gente olha para a saúde, para os negócios e para os relacionamentos. Então a sua área, né, é a área de negócios, a minha área é a área da saúde, e a gente sabe que muitas vezes uma mesma dinâmica ela pode impedir de estar prosperando financeiramente no negócio, que pode estar impedindo de conseguir aí Uhum. ter uma vida saudável ou de ter aí uma boa relação com a comida. Então, basicamente é isso. E aí, até quando a gente estava combinando, né, Lara? E aí, o que a gente vai falar? Qual vai ser o tema aí que a gente vai trazer, né, para a live? Você falou desses dois pontos, né? Você falou da questão da postura e falou da questão da estratégia, né? Então, quando você trouxe isso, né, foi bem o que eu pensei. Eu falei, nossa, é justamente o que eu trato, né, dentro da minha mentoria de emagrecimento. Então, tem a parte estratégica, toda a parte organizacional, a parte do planejamento, mas é 20%, né? 80% diz respeito aí à postura. Então, é sobre isso, Lara. Isso é muito Deixa eu interessante, entender. né, Dani? Eu falo que, para mim, todos os hábitos que eu tenho hoje, que eu considero saudáveis, né? Dizendo que saudável a gente está dentro de uma linha daquilo que faz sentido na sua vida, né? Então, dentro daquilo que eu considero como hábitos saudáveis na minha vida, ele vem sempre desse conjunto, assim, de estar com a mente preparada para essa ação, mas você precisa. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu preciso de uma rotina, eu preciso de uma construção estratégica de como que isso vai ser. Então eu vejo assim, e tem tudo a ver aqui com o seu contexto de conteúdo, eu sempre gostei muito de atividade física,
Mas eu sempre tinha muita dificuldade de ir sozinha, sempre na dependência de um profissional, né? De um personal, né? Ou estar dentro de algum grupo. E aí, no último ano, como a gente já sabia que a gente ia mudar para a Europa, eu falei para a Débora, agora a gente tem que aprender a fazer sozinha. A gente tem que ter o hábito tão forte, tão enraizado, que a gente consiga fazer isso sozinha. Porque agora a gente vai ficar mudando de país, a gente vai fazer um movimento, não tem como a gente ter essa pessoa nos ajudando em cada lugar. E o que me ajudou muito nesse processo de hoje, a gente malha sozinha, né? O nosso personal ainda é o mesmo, porém ele não está mais aqui presente, ele só nos manda ali o nosso treino, a gente vai alinhando e vai fazendo, né? Mas foi muito isso, assim, e o Lucas, principalmente, que é o nosso treinador, ele tem muito essa linha de raciocínio, sabe? Então, assim, ó, é o seguinte, esse mês a nossa meta é essa, para a gente chegar nessa meta, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. E aí, esse isso e aquilo é o que põe a gente na rota, né? E aí, o que eu falo, né? A construção, a disciplina, o que antecede a disciplina é o hábito, né? E para você começar a ter um hábito, antes você precisa entender o movimento daquilo, você ter a mentalidade certa para você fazer aquele movimento hábito, porque na hora que você vai estar fazendo o hábito, você vai colapsar, né? Então, Uhum. começando a vir, vai vir vão vindo muitas coisas assim na sua cabeça. Eu falo, você vai começando a dar tilt, né? O teu corpo vai se revirando naquele movimento. E aí o que vai te mantendo ali dentro é sempre a mentalidade, mas você tem um plano para você seguir, né? É, e quando você fala isso, né, essa questão da rotina, eu vejo o quanto isso poupa tempo, o quanto isso facilita o processo, o quanto isso faz com que a gente seja mais consistente, né? Quando a gente está perdido na rotina, né? E o que, que é a rotina? A rotina é um único dia bem feito que você repete, né? Um único dia bem feito que você repete, um único dia bem feito que deu certo, que faz, né, sentido para você, que você vai repetindo aquilo. Tem dois pontos, Lara, nisso que você falou, que eu acredito que são assim fundamentais. O primeiro, que é algo que eu fui entender não faz muito tempo, é a questão de entender o conceito da coisa, sabe? Entender o conceito da coisa. Então, assim, e eu, né, que trabalho com emagrecimento, o que, que eu vejo que acontece muito, né? Muitas mulheres que deixam de ter uma alimentação saudável porque estão presas a um cardápio, por exemplo. Acreditam que, e aí aquele cardápio tem alguma coisa que ela não gosta ou que não se adapta, e o que, que ela faz? Ela simplesmente não faz nada. Trazendo aqui, né, pro digital. Eu já comprei N cursos, né, sobre como, sobre stories, sobre estratégia, não sei o quê. E aí a gente quer o quê? A gente quer um passo a passo, a gente quer ali exatamente o que a gente tem que fazer. E quando eu entendi essa questão do conceito, e eu aprendi isso primeiro com alimentação e venho trazendo isso cada vez mais para o digital, é muito libertador. Por quê? Você entender o conceito de uma alimentação saudável, você está livre para montar o seu prato. Você entender, né, o que você precisa fazer para ter uma rotina, a sua rotina. Entende? O que, que eu preciso ter na minha rotina? Qual que é o conceito para mim de uma rotina produtiva? Né? Você não fica preso ao que o outro está ensinando ou ao passo a passo que o outro ensina. Entender o conceito e aí você coloca a sua cara. Você faz aquilo da forma que funciona para você, para aquilo que você gosta. Hein? E a alimentação é um exemplo bem prático, né, para isso. Então, eu não gosto de arroz, mas eu gosto de purê de batata doce. Os dois são carboidratos. Se independente do que está escrito no cardápio, você vai escolher aquele que faz mais sentido para você, que é mais prático, ou que você gosta mais. Então, entender, né, esse conceito. E o outro ponto é você se conhecer. Por quê? E aí entra muito já o ponto da postura, né? Você entender o que que faz sentido para você, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você não faz nem a pau e o que que você gosta de fazer. Porque quando você vai se conhecendo, e esse é um movimento que tem que ser feito, porque se você não sabe do que você gosta, do que você não gosta, o que você está disposta a não fazer, a gente vai buscar uma informação, né, de forma externa, em um outro profissional, e aquilo, ao invés de potencializar e de contribuir, acaba o quê? Limitando, acaba impedindo a gente
de conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Faz sentido isso, Lara? Completamente. É bem esse caminho mesmo. É a gente entender. É que também tem assim, né? Tem pessoas, né? Você vê aqui a gente compartilha de uma mesma linha de ação, né? Que é primeiro entender o conceito, depois tem uma estratégia, e vai. Tem pessoas que só às vezes só precisam de um passo a passo, né? Que aquilo tá bem resolvido dentro dela, assim. Então, Sim. eu vejo o caminho para a gente construir absolutamente tudo que a gente quer, ele começa da clareza, né? E talvez seja um pouco relacionado com o que você está falando do conceito, assim. Primeira coisa, você tem que ter clareza do porquê que você está fazendo aquilo, né? Qual é aquele porquê que realmente está fazendo você fazer aquele movimento. Entender realmente aonde que você está dentro desse processo, entre aquilo que você deseja e o momento que você está. Porque a partir daí tem um passo, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, né, é a seguinte: cara, você não tem como você pegar o cronograma do coleguinha, sabe? Porque a tua zona de conforto é muito diferente da outra pessoa. Então, cara, tipo, pra eu fazer o meu movimento, eu vou fazer o meu movimento de emagrecimento, ele é completamente diferente de uma outra pessoa que de repente ela já entendeu o conceito, mas ela ainda não está conseguindo aplicar. Então, de repente, eu estou na fase de conseguir aplicar. E eu vejo que às vezes a pessoa, assim, além da gente comprar o objetivo de alguém, a gente ainda compra o projeto de alguém, né? O mesmo movimento que aquela pessoa vai fazer. Então, é bem isso, assim. Agora, tô bem entendendo o que você está chamando de conceito, né? Você entender realmente, tipo, esse estado do qual é o seu movimento, qual que é o seu movimento de ação, né? Isso faz total diferença, porque senão às vezes a gente quer dar um passo, vamos supor assim, você quer chegar nesse degrau aqui, você tá aqui, pô, mas ele é muito maior do que a sua perna. Então o que que você vai fazer? Você vai fazer subdegraus para você chegar lá, né? Então esse subdegrau não é igual para todo mundo. Talvez o patamar é o mesmo, né? Todo mundo quer chegar aqui. Eu quero, sei lá, eu quero ter 5 quilos a menos, 10 quilos a menos, né? Mas para eu sair daqui, para a Nani sair daqui, são movimentos completamente diferentes, né? Então, é se Uhum. entender muito desse lugar que você tá, nesse momento que você tá, clareza para onde que você tá indo, e sempre de forma muito objetiva, né? De para onde que você tá indo, o que que você deseja. É o que eu falo assim nos negócios, quando alguém chega para mim e fala assim, mas qual é a sua meta? Pois você tem que ter uma meta. Essa meta tem que incluir sua vida e tem que incluir o seu negócio. Ah, eu tenho uma meta, eu quero fazer 30 mil por mês para fazer isso. Eu falei, beleza, da onde que a gente tá? A gente tá de quem faz 10, de quem faz zero. Como é para Uhum. você a gente começar fazendo 10? Como é para você começar fazendo 30? Né? Então todo mundo tem um movimento diferente aí nessa transitória, nessa transição, né? Que é o que eu chamo da gente criar os nossos subdegraus. Uhum. Não, perfeito. E essa entender, né, o seu momento, em qual degrau você está, é um processo também que muita gente tem que primeiro passar e internalizar, entender isso, né? Porque é aquele clichê, mas que é verdade, não compare o seu palco com o palco do outro, né? Tem uma frase que é assim, esqueci agora, com Que é o bastidor bastidor do, é, e aí a pessoa tá ali só olhando, né? Eu costumo dar o exemplo da casa, né? Ela tá olhando ali só a fachada da casa, ela tá enxergando só o portão e o muro e tá falando, nossa, né? Que casa bonita. Mas ela não sabe o que tem ali por trás, né? A gente tá ali enxergando só, é igual aqui, né? O que a gente sabe da vida do outro através da rede social? Aquilo que está sendo passado ali nos stories, mas de fato a gente não sabe mesmo todo o contexto, tudo que acontece, na verdade, não tem nem como e nem porquê, né? Mas quando a gente está se comparando, a gente não sabe exatamente onde a gente está, o que, que acontece. A motivação, que é o que você falou do porquê, a primeira coisa que você tem que saber, ter a clareza do porquê que você quer aquilo. Então, por que, que eu quero, né, aquilo? E às vezes essa motivação, ela vem por conta do que o outro conseguiu. Ai, não, porque eu vi que é possível, porque eu vi que tal pessoa. E aí já está na postura errada, né? Já está ali partindo de uma motivação, e não que a gente não pode se inspirar,
Mas muitas vezes, e tudo é postura, né? Se eu faço isso numa postura de não, de quem vai lá e quem quer aquilo, mas não para se sentir melhor, ou não com relação ao outro, né? Se são questões internas, se são motivos seus, ok. Mas quando a gente tá ali, né? E eu vejo muito isso dentro do emagrecimento, a pessoa que já, né, sofreu muito com dieta, já tentou emagrecer e volta a engordar, enfim. O que que acaba acontecendo, né? A pessoa começa a duvidar, as pessoas do ambiente daquela pessoa começam a duvidar. E aí ela é tomada, né, muitas vezes por uma raiva ou alguma coisa assim, ela fala, não, eu vou emagrecer só para provar para a pessoa que eu vou conseguir. E aí aquilo não tem força, às vezes a pessoa ela tem até força para conquistar, mas ela tem zero força para sustentar. E aí o que que acontece? Ela volta a engordar. Por quê? Porque ela fez isso numa postura errada, né? Ela fez isso em uma postura que não é sustentável. E aí, até para entrar aqui um pouquinho, né, no tema da nossa live, né, que é como você fazer menos e conseguir alcançar mais resultados, a primeira coisa que eu falo é o quê? É você observar a postura que você está fazendo isso. Com qual é a emoção que você está ali jogando no seu porquê? Né? Com qual emoção que você está fazendo isso? Porque se for uma emoção, por exemplo, pautada na raiva ou na vingança, ou então em tudo isso que não que está sempre, na maioria das vezes, né, se comparando com o outro, você vai perder seu tempo na maioria das vezes. Ou vai ser muito difícil, muito penoso você sustentar aquilo. Você já começa perdendo o jogo aí, no porquê que você decidiu tomar tal decisão. E nos negócios é a mesma questão, principalmente a gente nesse momento de empreender com o digital. Quem que não duvida? É uma forma diferente, nova de empreender. Então, muitas pessoas também vêm e duvidam, e tiram sarro, e não acreditam. E aí você é tomado por o quê nesse momento, né? Faz sentido essa questão da postura, Lara? Muito, eu tô com vários pontos aqui do que você falou, né? Assim, o primeiro desafio que tem é você sair desse estado, né? Que você tá falando aí de você tá, que eu chamo de você ser personagem da história de alguém, né? Você tá sendo personagem da história de alguém, que é o quê? Você tá fazendo algo por outra pessoa e não por você mesmo. Como que a gente entende se a gente tá nesse lugar? Se tá leve ou se é pesado. O ponto é o seguinte, que a gente tem dois movimentos, né? Pra gente conquistar algo. Tem o movimento da raiva e tem o movimento do amor. O movimento da raiva, ele é tão potente quanto o movimento do amor, né? E aí é o que você fala, no movimento da raiva eu vou fácil, mas eu não tenho sustentação, não tenho sustentabilidade. O movimento do amor eu vou, tem muita força, às vezes ele não é uma força de arrancada, mas ele é uma força que ela é contínua, ela é constante. E acontece muito, Nani, quando eu recebo o profissional que chega para mim, ele geralmente está numa transição. E ele não está numa transição de carreira, ele está numa transição de remodelagem daquilo que ele está fazendo. Porque o que acontece? O movimento inicial foi um movimento de raiva. Não, mas eu não tenho raiva de ninguém, né? Mas essa é algo que a gente não conhece. Então, o que a gente está falando aqui é algo que às vezes nem chegou para a vida da pessoa. Ela só sabe que assim, cara, tá muito chato fazer isso, tá pesado, eu tô cansada, eu tô exausta. E isso pode aparecer muito no movimento do emagrecer, né? Pô, já tentei várias vezes, e não sei o quê, já desconfio de tudo que tá ali. Então, o que que a gente vai observar? Tá leve, tá pesado. Tá pesado, desconfia. Desconfia que você tá no movimento da raiva. E é isso que vai acontecer, você vai ter as conquistas. Então, eu pego muito as mulheres chegam pra mim, são mulheres muito bem-sucedidas. Mas ela chegou nesse estágio aqui de que ela teve uma conquista e agora ela tá tendo que recalcular a rota, porque já não faz mais tanto sentido esse caminho que tava aqui. Tá na hora de pegar um outro destino. Então a gente tem que começar a fazer o quê? A construção do amor, né? Como que eu faço esse movimento que é um movimento amoroso, né? E esse movimento amoroso, ele inicia deixando de ser personagem da história de alguém e começando a ser o personagem da sua própria história. Qual que é a sua própria história? Quando ela chega nessa fase, né, então você deve pegar isso aí. Ela já nem sabe qual é a história dela.
Então é a hora da gente fazer o quê? É a hora da gente construir as nossas próprias referências. E aí eu imagino assim, né? Na alimentação, imagino que já passei por isso e passo nos meus movimentos aqui com cuidado com a minha alimentação também. Você começa, quando você vai dar um passo novo, você tem que reconhecer aquele território. Você tem que se reconhecer naquele território. E esse reconhecer não é rápido. É o reconhecer, assim, de quem sou eu agora numa dieta low carb, por exemplo. Quem sou eu? O que que eu gosto, né? Desse contexto do que tem aqui dentro dessa dieta, o que que eu gosto aqui dentro? Ou nesse contexto de a Lara com 5 quilos a menos, né? Quais são as novas adaptações? Porque aqui nessa versão tem, sei lá, hambúrguer 2 vezes na semana, sei lá, refrigerante, não sei o que tem ali no contexto da pessoa. Então eu tenho que encontrar quais são as outras versões de mim, né? Essa nova versão minha para eu ir para esse outro lado. Eu não sei se acontece aí com você, mas eu gosto muito de falar isso. Então a gente tem um movimento de sair do personagem da história de alguém e começar a construir nossas próprias referências, porque quando eu deixo de ser personagem da história de alguém, eu já não sei mais quem sou eu. Porque às vezes você passou ali, sei lá, 30, 40 anos naquele movimento, sendo personagem da história de alguém, e aí agora você vai fazer um outro movimento. Ontem mesmo eu atendi uma cliente e quando a gente foi falar assim, tá, me conta como é você daqui a 5 anos. E ela não alcançava a visão. Ela não alcançava essa visão. E uma pessoa extremamente realizadora, uma mulher de muito movimento. Então, você vai fazer isso aqui, pô, não reconheço, beleza? Então a gente já não vai para os 5 anos, a gente vai para o reconhecimento do momento atual. E isso é o que a gente está falando aqui nesse ponto de você conquistar mais fazendo menos, sabe? Então não é o grandão. É assim, nesse momento agora, eu preciso me reconhecer dentro desse processo novo. Você entende? Estou falando uma coisa muito avançada, estou tentando encurtar um conteúdo assim que é longo, né? Uhum. Sim, não, totalmente. E esse ponto, né, de você tomar uma decisão baseado na amorosidade ou então na raiva, né, por exemplo, esse exemplo que a gente trouxe aqui, ele não vai estar relacionado somente com as questões do presente, mas principalmente com questões vividas no passado. Porque Uhum. essa questão que você traz, né, de sermos, né, atores, personagens na vida de outras pessoas, como outras pessoas também são, né, da nossa vida, representação de situações desconfortáveis, dolorosas, que ficaram marcadas na gente, principalmente na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade. Então, a gente está ali, né? É como se a gente estivesse meio que tatuando, fazendo algumas tatuagens na gente, e isso vai sendo trazido depois ao longo da nossa vida, mesmo que a gente não queira, não goste desse movimento, queira fazer, enquanto a gente não desperta para isso, a gente fica repetindo aquele looping. É o caso da pessoa que emagrece e volta a engordar. Ou então é o caso de uma pessoa que fatura bem um mês e daqui a pouco não fatura nada. Está sempre nessa oscilação. Sempre diante desse. E é bem o que você falou, né, Lari? Tá pesado? Desconfia. Por quê? Porque tem uma informação aqui. Tem algo querendo te contar. A vida está te convidando a ver algo que você ainda não viu. E muitas vezes esse movimento, né? Então eu faço esse movimento, né, para amorosidade, eu faço esse movimento para raiva. A gente vai ter também a tendência, né, de se movimentar muito mais pela raiva do que pelo amor. É 2 vezes mais, né? Tem um estudo, a Luana estava falando sobre isso outro dia, que a gente se sente motivado 2 vezes mais quando é pela questão da raiva ou dessas outras emoções que não são do amor. Principalmente por quê? Porque o movimento do amor, que é o que você falou, ele é contínuo, ele é constante, mas muitas vezes ele vai o quê? Ele vai demorar, a gente vai demorar mais para ver esse resultado. Ele é mais longo, né? E Ele é nós mais. somos imediatistas. Essa pesquisa é de onde? É do Brasil?
A Luana que falou. Eu só aqui durante o movimento que a gente estava falando que eu lembrei, mas depois eu posso perguntar para ela e eu falo para você de como que isso acontece, né? A questão da motivação, de quanto são por emoções negativas, elas são, é como se fosse duas vezes mais potentes do que um movimento do amor. Depois eu pergunto para ela e eu passo para você. É E muito um contexto da cultura da raiva, da cultura do sofrimento, né? E o Brasil em si tem, ele tem uma raiva contida, né? O brasileiro tem uma raiva contida de todas as coisas que foram vividas e não foram externalizadas, né? Então, evidentemente, todos nós estaremos ressoando isso. Isso pode ser uma pesquisa, se for uma pesquisa do Brasil, relata nesse ponto, né? Só que a gente aprende muito nos nossos contextos, né, Nani, a fluir nessa forma, né? Até tudo depende daquele contexto que a gente vive, né? Daquela situação que a gente tá, que a gente foi criado, naquela cultura que a gente está envolvida. Então, sim, o movimento da raiva ele é muito forte e ele é muito veloz. E eu vejo assim uma coisa, né? Não sei como é que é para você aí na área do emagrecimento. Mas, por exemplo, no mundo dos negócios, para cessar esse movimento da raiva, ele não cessa, né? Depois você vai embarcando em outros meios. Só que você sai mais rápido. Mas a questão é assim, para você cessar esse primeiro movimento, né? Que foi o que trouxe até aqui. Então, uma mulher bem-sucedida num curto espaço de tempo, né? Aos 30 e poucos anos de idade, vamos contar que foi um movimento bem rápido, né? Foi um movimento rápido. Então, provavelmente ele tem um movimento ali de raiva impulsionando. Só que quando ela chega nesse movimento aqui, que ela está há muito tempo dentro do contexto da raiva, ela já fez muitas tentativas. Ainda dentro do contexto da raiva, aí ela fica na exaustão. Aí ela desiste. Aí ela fala assim: eu desisto. Eu não sei do que, mas eu desisto. E tem uma frase bem clássica, assim, né? Eu não me aguento mais. Tipo, eu não me auto-aguento, né? aham, Que é bem aquele momento do remodelar, né? É a hora que você remodela esse contexto todo e você tem que fazer o momento de descobrir quem que você é nessa história toda, né? Então, eu não sei como é que é aí dentro do emagrecimento, assim, quantas idas e voltas, né? Mas eu falo para os meus alunos, assim, quando eu vou dar o exemplo da gente cessar esse movimento da raiva, eu falo assim, de duas uma, né? Ou você já sabe disso e você continua insistindo, né? Tá ali fazendo algum tipo de birra, uma insistência, uma resistência ali em cima, ou você ainda tá muito alucinado e não doeu o suficiente. Porque quando sim. dói o suficiente, a gente vai buscar recurso. E o bacana nisso, né, Nani, é que, cara, como que eu vou para isso? É a hora que a gente pede ajuda. É a hora que entram os terapeutas, né, os coaches, os consultores, os mentores, né, é que entram nessa hora de eu buscar essa clareza, né, e buscar uma nova direção. Exatamente. E de preferência alguém que trilhou, né, esse caminho também, que sentiu, né, as dores que você já sentiu, porque a gente vai ter a tendência a ser mais empático, né, quando a gente já viveu aquela dor. E esse movimento, né, você perguntou, né, se acontece aqui. Acontece muito, né, tanto da pessoa falar, cara, eu não me aguento mais, falar que vou fazer e não faço. Eu não aguento mais eu gastar dinheiro, queimar dinheiro e não fazer, seja com academia, ou seja com quando você vai lá e faz uma compra, né? Você enche sua despensa de coisa saudável, perde tudo, e daí no mesmo dia você está lá pedindo iFood. Então chega nesse ponto da pessoa, não aguento mais nesse sentido. E não tem como a gente olhar, né, para isso sem a gente olhar para o ponto da postura, que é tudo aquilo que está retido ali. Porque até mesmo essa raiva é uma raiva muitas vezes que foi reprimida, né? Ah, eu era criança e, nossa, eu senti uma raiva em uma determinada situação e aí você foi ali podado, né? Ou você não pôde falar o que você estava pensando, ou você queria, sei lá, gritar e não gritou. E aí toda aquela emoção ela ficou ali reprimida. A vida inteira fica, né, trazendo situações para você liberar essa raiva de alguma forma. E
pelo fato dessa raiva não estar liberada, a gente usa ela, que é como você falou, para a gente ir lá e buscar uma determinada meta, e buscar um determinado objetivo. Consigo? Muitas vezes eu posso até conseguir. O ponto é que isso não se torna sustentável. E aí é que vem o não me aguento mais, que é o que você falou. Tem esses dois movimentos. Só que enquanto eu não enxergo isso, enquanto eu não alcanço isso, o que acontece? Eu fico sofrendo. Que é, é o que você falou, né? Por isso que é importante você ter alguém do seu lado, alguém que já tem esse conhecimento, que já tem esse entendimento, que já andou nessa rua, que vai falar, ó, minha filha, não adianta você continuar fazendo esse movimento com raiva, não, porque você vai continuar sem se aguentar. Porque a tendência é repetir, é um ciclo. A tendência não é quebrar esse padrão. A tendência, enquanto eu não olho para isso que está me limitando, né, aquilo que eu acredito que é um impulsionador, mas que na verdade é um falso impulsionador, porque te impulsiona, mas depois, né, te limita. Então você precisa olhar para a raiz, você precisa olhar de fato para aquilo. E assim, é uma decisão que a gente toma. É algo interno, é uma postura interna que a gente tem que mudar, que falar assim, olha, eu preciso resolver isso. E para isso, né, é aquela frase de Einstein, você não consegue resolver o problema no mesmo nível que ele foi criado. Então você precisa o quê? De alguém do seu lado para que você consiga resolver isso, né, de uma forma mais direcionada e até mesmo, na medida do possível, mais rápida, né? Sim, exatamente. Uma pessoa perto de você faz você ter essa clareza, né? Desses pontos que eu vejo nessa cliente que eu tava atendendo ontem, ela falou assim, não, mas aí eu já consegui. Eu tô tentando desmontar a história aqui, né, pra contar. Mas era assim, não, não, mas da outra vez eu já. Ela tava fazendo um movimento muito parecido, só pra sintetizar aqui, né? Tipo, ela tava fazendo um movimento, pela segunda vez, ela tava fazendo um movimento muito parecido. E ela achou que tava fazendo diferente. E aí eu falei assim, cara, a gente pegou os dois lados e falou assim, você percebe? Só que aqui tinha um movimento de raiva nessa situação que você estava agindo, agora tem um movimento de raiva numa situação diferente. Mas tudo tá nessa relação com essa mãe aqui, né? E aí o que que acontece, né? Quando a gente vai lá na relação com a mãe, não tem a sustentabilidade, né? E é exatamente isso, é um negócio que tem altos e baixos o tempo inteiro, né? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, outra hora tá bom, outra hora tá ruim. Uma hora tem cliente, outra hora não tem cliente. Uma hora tem cliente, outra hora não tem cliente. E aí confia às vezes muito nesse movimento da raiva inicial, né, Nani? E aí fica repetindo o movimento da raiva para levantar o dinheiro. Aí não aguenta sustentar, cai de novo. O movimento da raiva para fazer o dinheiro, porque esse caminho é conhecido. É conhecido. E aí vai no ponto que você falou, né? O que te trouxe aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Você vai ter que mexer nessa estrutura toda. Você vai ter que mexer na sua estrutura pessoal, você vai ter que mexer nesse caminho que você estava seguindo. E aí é isso que o mentor faz, né? Ele te ajuda, ele tira a venda dos seus olhos. Né? Eu falo é isso, assim. Aqui no conteúdo gratuito, a gente vai te dando insights, né? Vai abrindo vai abrindo umas frestinhas. É como se você, assim, você tá lá naquela escuridão e aí tá vindo um faixinho de luz, assim. Isso é o que o conteúdo aqui gratuito faz com você, né? Ele abre um faixinho de luz como se estivesse entrando por uma frestinha, assim, que ficou desgastada ali pelo tempo. Aí entra uma frestinha de luz, né? O mentor ele faz o quê? Ele clareia um pouco mais esse lugar para você e aí fica mais fácil de você enxergar o que está acontecendo no seu momento atual, olhando para esse contexto, enxergando nesse momento que eu tô, qual que é o próximo passo que eu vou dar. E qual que é o melhor passo que cabe para mim, né? Que foi o que a gente estava falando no começo. Então, eu não posso pegar o caminho que a Nani fez, né? Eu vou pegar um caminho que vai se encaixar para o meu momento atual. E esse é o bacana do trabalho do mentor, do coach, né? Que tá mais ligado, né, com essa parte, o coach, o mentor tá bem ligado com esse movimento de um direcionamento, né? De um caminho ali, um pouco às vezes mais rápido que a terapia, né? Que é a gente olhar e falar, tá bom, qual que é a ação que a gente vai fazer dentro disso que a gente acabou de descobrir? E aí o mentor vai te dando esse direcionamento para você ter um pouco mais de velocidade, né?
É, exatamente. É assim, é como se ele emprestasse os olhos dele, né, para você ver aquilo que você não está conseguindo ver, mas que ele já vê, né? Muitas vezes a gente tem que o conhecimento, né, e a nossa própria caminhada. Né? Eu passei por todo esse processo de emagrecer, voltar a engordar, né? E quais foram as experimentações que eu tive, então o que que eu vivi, né? Que fez com que eu mudasse a minha relação com a comida, que fez com que eu conseguisse ser constante. Então é bem esse caminhar mesmo. E isso tudo poupa tempo, né? Poupa tempo de quem está desejando isso, de quem está almejando isso, de quem tem um determinado objetivo. Então, assim, é um. E muita gente fala, né? Ah, não sei como é aí para você, eu imagino que deve ter muito isso, né? Muita gente pensa assim, ah, não, mas eu já fiz aqui meu planejamento, eu já fiz aqui, já me organizei, eu já fiz aqui, já tracei todas as minhas metas, e aí eu vou sozinha, eu acho que vai dar certo, eu vou sozinha. Acontece aí, Lara? Acontece, acontece bastante. E sabe o que é interessante? Esses dias eu fiz uma live falando sobre isso. O que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu assim: cria, planeja, realiza, né? Cria, planeja, realiza. Só que por que a maior parte do tempo a gente não consegue realizar? A gente só fica aqui no plano do cria e planeja. Porque entre o planeja e o realiza tem uma caixa preta. Tem uma caixa preta que é assim, cara, é os emaranhados que você tá envolvido que você nem sabe. Que você tá andando ali pela vida. Então, se tá acontecendo isso com você, pô, aquele entusiasmo, né? O rompante, né? Cara, legal, meta? Não, massa, eu vou emagrecer 5 quilos até o dia 28 de novembro. Mas, ó, segunda-feira eu começo. Aí, segunda-feira ele não começa. Aí, segunda-feira, não, terça-feira eu começo. Não, começa na outra segunda-feira. Então, o que que acontece? Entre o planeja e o realiza tem uma caixa preta. Que é essa coisa que você não consegue ver. Né? Que você não consegue ver. Às vezes demora pra gente achar, né? Um avião lá que cai, às vezes a gente demora pra achar a caixa preta do avião, né? É aquela coisa que se perde porque ela que sobrevive. Mas ali tem a informação mais importante. Então, qual que é o certo desse ciclo aqui? É solta os emaranhados que você tem, reconecta com quem você é, cria, planeja e realiza. E aí que entra o mentor, né? Solta, reconecta, cria, planeja, realiza. Porque senão eu vou lá, né? Crio, planejo, puxei o freio de mão, fiquei no mesmo lugar. Aí de novo eu vou lá, né? De novo. Então, assim, acontece muito aqui, né? A pessoa chega pra mim assim, é até lindo de ver, né? Parece que eu faço, é um filminho, assim, que eu já vi várias vezes. Aí chega aqui e fala assim, não, porque assim, ó, eu tenho vários produtos. Tô cheia de ideia, mas eu não sei como colocar essa ideia em prática. O que aconteceu com a pessoa? Cria, planeja, puxa o freio de mão no realismo. Cria e planeja. Aí ela fica ali, cria e planeja, cria e planeja, cria e planeja e tal. Só que assim, se a gente for olhar, qual foi o primeiro que você criou? Porque lá atrás estava a história, né? Ali estava o primeiro movimento. Né? Ali, se você já fosse mexer na caixa preta, naquela primeira não realizada, você já achava toda a história. Só que aí depois é assim, ó. Eu conheço esse caminho do cria e planeja. Eu fico repetindo várias vezes. Por quê? Pela dopamina, né? Pelo entusiasmo que vem aqui desse comentário. Ah, agora eu vou! Né? Vai lá o adulto dentro da gente que olha para aquilo e fala, agora eu vou com tudo, né? Aí vem a nossa criança que é a caixa preta, que tem todo aquele histórico que está ali guardado dos padrões repetitivos que estão ali, que se eu não olho, cria, planeja, cria, planeja, cria, planeja. Cria. Aí vira o que eu falo assim, a pessoa vai ficando com uma obesidade de planejamentos, de ideias, né? Eu falo assim, é aquela pessoa que anda pela vida pesada. Ela anda se arrastando, porque ela tá cheia de ideias e projetos inacabados. Então, ficou ali, cria, planeja, ficou na dopamina. É igual ali na dieta que a gente vai ter um chocolate, né? A hora que eu vou lá comer alguma coisa bem... que vai dar aquele prazer da dopamina. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Por isso que eu falo, muda o plano. Criou, planejou, não foi? Vamos olhar nessa caixa preta, vai ter emaranhado, solta, 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 reconecta com você, cria, planeja, realiza.
E aí flui, aí a vida flui, aí a vida flui. Aí no comecinho você vai fazer isso, vai ser um pouquinho mais demoradinho, mas depois você já vai entendendo a história. Aí é igual um trilho no trem, né? Você tá no trilho, de vez em quando você dá uma escapada, mas o trilho é aquele, você volta. Você consegue entrar ali na rota de novo. Sim. Então, é esse que é o movimento. E é assim que a gente vai entrando naquele ponto do eu não me aguento mais. Eu não aguento mais criar, né? Então eu vou nessa obesidade andando pela vida e vou cansada, sabe? É uma pessoa assim que tá carregando muito peso de projetos inacabados, de ideias. E aí ele vai virando um ser muito criativo e pouco acabativo, né? Sim, e a tendência é que isso se torne um ciclo, e esse ciclo ele vicia. Porque só da gente se matricular na academia, só da gente comprar um curso novo, só desse movimento ele já faz essa liberação de dopamina, já traz uma sensação de satisfação, já traz um prazer, você já sente aquela sensação de recompensa só pelo fato de você ter ido lá e se inscrito, mesmo que você, naquele momento, né? Tipo, você foi lá e você se inscreveu, você já tem ali você já liberou ali a dopamina. Mas só fazer isso é óbvio, né? Que não vai trazer o resultado. Você comprar um curso e não estudar um curso, né? Não vai te trazer o resultado. Você pagar a academia, mas não ir na academia, é óbvio que não vai te trazer o resultado. E só que isso se torna um vício, né? Se torna um ciclo vicioso e faz, né, com que a pessoa fique sempre buscando a resposta no externo. Ah, não, mas aquela academia lá não deu certo porque era longe de casa. Ah, não, mas aquele curso lá não deu certo porque o professor falava demais ou falava devagar. Ah, não, mas aquela dieta, aquela nutricionista não deu porque aquele lanche da tarde não tinha nada a ver, era muito complicado, era muito caro, era muito. Eu tinha que comer muito, eu tinha que comer pouco. Aí fica o quê? Sempre procurando, né, a resposta e a justificativa no porquê não deu certo, isso se torna um vício, e a gente tem muitas ofertas, muitas novidades, a gente sempre vai ter algo diferente no mercado, que vai o quê? Trazer essa esperança. Enquanto que a resposta é o que você falou, né? Se conecta, olha para a caixa preta, que é a sua criança, que estão aí as suas memórias, porque a resposta ela vai estar 95% das vezes nesse aspecto. Eu tinha uma cliente que ela tinha muita dificuldade de fazer atividade física. Ela tinha muita dificuldade de se movimentar mesmo, sabe? Tudo que ela ia fazer, ela tinha uma necessidade assim, de ficar muito parada. Movimentar para ela era uma dificuldade. Se movimentar mesmo, sabe? De ir, de repente, em algum lugar caminhando e até de fazer atividade física, então, nem se fale. E aí a gente, né, dentro de uma sessão, a gente estava ali buscando entender dentro, né, dessa caixa preta aí, o que fez com que ela se tornasse uma pessoa de pouco movimento. E aí, dentro da sessão, a gente foi ali buscando. E o padrão que a gente chegou foi o quê? Que sempre quando ela ia se manifestar em movimento para brincar ou para correr, ela sempre era tesourada. Ela sempre era podada. Então a mãe dela sempre falava: fica quieta, para de correr, você não pode correr. Então ela sempre, quando ela ia, uma criança correndo, brincando, né? Não importa se estava em casa, se estava. Então toda vez que ela ia fazer esse movimento de si, né? De entrar em ação, de correr, então ela sempre era tipo: fica quieta, senta, se comporta. Então isso gerou o quê? Gerou uma dificuldade dela de se movimentar. E exercício é o quê, gente? É movimento, é você se mexer. Então ela criou essa resistência e toda vez que ela ia fazer atividade física, ela, sabe, não ia, ela não engatava na atividade física. Mas foi o quê? Dentro dessa, né, caixinha preta, foi o que ela entendeu que era certo, que era assim que ela tinha que ser, que se movimentar era algo ruim. Então isso ficou registrado nela, estava lá no inconsciente dela. E totalmente o contrário ao que ela precisava fazer hoje, na atualidade, para conseguir ter aquele resultado. E aí o que acontece? Não, vou me planejar. Eu vou 4 vezes na academia, eu já me matriculei, eu já paguei, eu já até comprei roupa, comprei tênis, aqui, planeja. E aí, na hora de ir para o realiza, não consegue. Por quê? Porque o que está registrado lá no inconsciente dela é o quê? É essa trava.
Ela travou literalmente no movimentar-se. Por quê? Porque sempre quando ela ia se movimentar, ela tinha que ficar. Não, para você ser tá ok, você tem que ficar paradinha. Então, enquanto a gente não olha para isso, não entende isso, não reconhece isso, a gente só vai ficar lá no planejamento. Aí fica lindo, né? Nossa, aí você faz vários planejamentos, é tudo muito lindo na hora que a gente planeja. E daqui a pouco bate a frustração. Você fala que não é possível que eu planejei de novo e eu não executei de novo. Entra num looping, né? Aí entra o quê? Autocrítica, né? Já vai entrando numa autodesvalorização. Você entra, né, num movimento do menos, porque daí nem você passa a acreditar em você. E existe sim, seja lá o que for que você planejou aí sua vida inteira, como você executar a maioria Sim, das coisas, né? Não sei se for algo, né, muito absurdo. Mas não diz respeito só ao que você planejou, mas o que te impede de realizar. exato. Esse é um ponto interessante, né? É que muitas vezes as pessoas não se perguntam isso, né? O que está me impedindo, né? É o que você falou. Eu fico buscando culpados, né? E é interessante porque a gente tem histórias para falar sobre isso, né? A gente tem boas histórias para contar sobre a culpa de quem é, né? Então é muito sair desse movimento, que é o movimento que a gente chama que é o movimento da vítima, né? Onde ela vai sempre procurar quem é o culpado daquilo, menos eu, né? Menos eu nessa história. Então, a gente ouve muito isso, né, no marketing digital. Ah, essas promessas. Pô, mas tem gente que consegue. Então, se alguém consegue, né, tem um caminho ali que é verdadeiro, tem um movimento ali que funciona. Mas por que que alguns vão, conseguem fazer o movimento e outros não, né? Ainda está muito preso nesses contextos ali que foi vivendo. E aí tem um ponto muito interessante nisso, né, Nani, que é a gente olhar assim, né, qual que é a influência que a gente tem nesse meio onde a gente está, né? Porque se você quer algo muito diferente do contexto que você vive, tem uma outra batalha ali, né, que é o ser diferente, né? Então, romper com esse diferente, ele é um pouco complexo. Eu, por exemplo, a minha família vem de negócios tradicionais, né? Negócios lá na capa, todo mundo, né, basicamente, porque o online é muito novo, né? Mas eu digo assim, já saindo, né, eu venho de um contexto de empresas tal, mas são empresas no modelo tradicionais. Aí quando eu venho para o mercado digital, meu pai fala assim, mas minha filha, é tanta coisa para fazer. E aí você vai se meter nisso, né? Você nem sabe se isso aí é verdade, como é que isso é. Aí agora ele já pergunta assim, como que funciona esse negócio? Mas como que vocês ganham dinheiro nisso? Que eu não entendo. Então a gente está rompendo com algo conhecido. E ali, quando a gente está falando no contexto dos nossos pais, eles vão querendo se proteger daquele lugar que ele não conhece, né? Do desconhecido. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela provavelmente ela está dentro de um contexto onde talvez aquele grupo de amigos não está conectado com isso. E ela está fazendo a mais. Eu lembro, eu lembro muito quando eu fui fazer meu movimento de vender a minha empresa, e eu falava às vezes com os amigos que estavam perto de mim, eu falei, você é louca fazer isso. Você tem tudo, tá tudo pronto, tá funcionando, tá ótimo, tem um maior sucesso, você vai vender agora. E aí eu começava a questionar a minha decisão interna, né? Eu questionava a minha decisão interna. E por isso a gente passa em qualquer coisa que a gente vai decidir, né? Se eu tô num contexto de alguém que não pratica esporte, eu vou praticar esporte. Eu estou num contexto onde as pessoas ficam no backstage do seu negócio e agora você vem para frente, né? Então a gente que vem aqui para frente, a primeira coisa que começa é assim, blogueirinha, né? Não, estou fazendo um movimento pelo meu negócio aqui. Ou eu quero fazer. Eu tenho uma cliente até que é bem prática, assim, ela se formou em fisioterapia, tinha uma clínica de fisioterapia. Só que ela começou a buscar autoconhecimento, descobriu coisas sobre as emoções e agora ela está muito mais voltada para isso do que trabalhar só o corpo. Só que aí, para ela romper e começar a falar de emoções para quem vem num sistema familiar que é extremamente pragmático, é um rompimento muito grande. Então ela fala assim: eu acredito nisso, mas então por que você não fala? Eu falei assim, porque tem um outro contestamento, né? Tá sendo contestado pelo ciclo que você vive, pelo aquilo que você já construiu durante esses 40 anos de idade.
Então, vai ter assim, a gente às vezes vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que começar a andar com quem tá nesse ritmo. Eu vou ter que Tá, começar entendi. com quem tá naquele contexto, né? Então, agora eu vou pra academia, eu vou começar a me relacionar com quem vai pra academia. E isso dá muito força, porque nós somos seres grupais, né? A gente Uhum. precisa do movimento do coletivo, né? É um movimento de sobrevivência, onde eu me sinto protegida, onde eu tenho mais pessoas que vão para a guerra junto comigo, né? Então eu me sinto nesse pertencimento. Então a gente, esses são os pontos que eu vejo assim da gente conseguir fazer muito mais com menos, né? Buscar o essencial daquele ponto e o essencial é sempre olhar dentro do meu mundo, dentro do meu mundo, o que que é possível agora. Por isso que o seu trabalho no um para um ele é tão importante, né? De você pegar um por um e falar assim, tá bom, no mundo da Lara, qual é o caminho que dá pra gente seguir aqui, né? E depois Nossa, tá no grupo, tá junto com as pessoas, tá reunido com quem tá buscando os mesmos objetivos. Isso vai dando muita força. Além de que alguém traz algo que você não estava pensando, né? Esse uhum. participar de uma lançou um estudo de um livro, e aí eu fui participar. Tipo, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse querer ler, tal. Nem conheci o livro, mas eu vi o título e gosto muito do trabalho dessa minha amiga. E eu falei, eu vou participar desse estudo desse livro. E aí nós fomos ler tal, sobre o livro, e o livro trazia um tema que eu não estava acostumada a abordar no meu dia, mas nós estávamos em grupo. Então, aí surgiam coisas, essas outras mulheres traziam, eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado que eu também fazia isso, mas achava assim que era normal isso não ser legal, né? Então não é normal não ser legal. E aí vai vindo esse contexto onde a gente sai só do nosso mundinho, né? Uhum. É a ambiência, né? Faz total diferença. E assim, quanto mais diferente você tem o desejo de ficar do seu sistema, né? Ou seja, da sua família, mais próximo de grupos que têm aquilo que você deseja, você precisa estar. Por quê? Trazendo aqui, né, para quem emagrece. Quem faz dieta, que está no meio de pessoas que não fazem dieta, se sente um peixe fora d'água. Você fala assim, cara, parece que só eu faço dieta no mundo, parece que só eu quero emagrecer no mundo. Né? Eu já passei por isso, de estar no meio de um monte de gente comendo e eu não tá nessa mesma vibe, nesse mesmo, né, nessa mesma pegada. Aí você fala, você sente um estranho, né? E você falou da questão de você vir de negócios tradicionais. Eu venho de uma família que é CLT. Então, imagina, já fui empreender e fui empreender no digital. Olha o rompimento que é isso, né? O quão diferente é. E aí entra a importância de você estar em grupo de pessoas que, assim, têm a mesma, acreditam na mesma coisa que você, pensam, objetivam as mesmas coisas, são muito similares a você, já tem a visão, né, de que a mesma visão ou muito próxima, semelhante àquela que você tem. E essa questão, né, que você falou da sua cliente, né, mas ela descobriu o mundo das emoções, entendeu, acredita nisso, mas ela está aqui num movimento, né, de muitos anos fazendo só a parte corporal, ou seja, provavelmente ela, por muito tempo, foi uma pessoa muito cética. Entra Uhum. muito, né, a questão do posicionar-se. Eu fui descobrir há pouco tempo atrás uma dinâmica oculta minha com relação à minha dificuldade de me posicionar. Então, sempre quando eu estava conversando com alguém, né, tanto que eu falo, eu nunca vendi para ninguém, as pessoas que compravam de mim. Por quê? Eu não conseguia me posicionar a minha ideia, apesar de estudar, de ter embasamento, de saber daquilo que estava falando. Assim, convencer a pessoa, para mim, era algo que era incabível. Então, você falava assim, preto para mim é mais bonito. E eu achava o branco e eu tinha os meus argumentos. Não só o achar, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, questão do pensamento positivo. Nossa, tem N estudos que falam da influência do pensamento positivo, o quanto isso impacta, o quanto isso influencia e tal, 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 e o quanto isso vai determinar você assistir notícia ruim, você vê. Então tem, mas a pessoa falava assim, para mim isso aí é tudo balela.
Eu simplesmente falava, ah, então tá, então se você acha que é balela, ok, eu vou ficar aqui com a minha opinião, essa dificuldade, né, de me posicionar. E eu vi que isso veio de uma dinâmica do quanto eu fui podada de falar aquilo que eu pensava e acreditava na minha infância. Então, o que que fica instalado, né, na caixa preta da criança, né? Ó, o que você tem para falar não é importante, as pessoas não vão valorizar, né? Melhor você guardar para você. As pessoas já têm, já pensam, acreditam ou sentem algo sobre aquilo. Não é você. Quem é você para mudar a opinião delas com relação a isso, né? Enfim. E aí a gente vai o quê? Entendendo, identificando com um mentor, né? Ou com uma mentora tudo isso que trava a gente de alcançar aquilo. Porque se você tem um desejo e você não consegue alcançar, existe uma resposta do porquê, ou né, do porquê que você não consegue isso. Mas aí a gente vai ter a tendência, principalmente pelo pertencimento, de buscar culpados, né? De ficar buscando justificativa, muitas vezes até por não ter um nível de consciência, né? Em todos os. Então, para quem quer emagrecer, muito, né? Ah, não, mas meu marido não me ajuda, ah, mas só que é muito difícil. E a gente precisa estar muito desperto com um porquê muito bem definido para que a gente consiga fazer um movimento diferente. Como que eu acelero isso, né? Entendendo os seus padrões, né? Entendendo o que está aí dentro da sua caixa preta, né? Por quais são os padrões que você vem repetindo. Então, de quem que você vai ficar diferente quando você alcançar isso, para que você consiga cada vez mais fazer o movimento, né? Fazer o que precisa ser feito e ficar bem com isso. Ficar bem com essa decisão e com esses resultados. Lara, já estamos até caminhando aqui para o final da nossa live. Já estamos aqui quase chegando a uma hora. Acho que passou rápido, né? Para mim passou rápido. Passa voando, passa voando. Muito bom, muito bom. Então, quer complementar com algo? Quer deixar uma última mensagem, um último comentário, um último insight? Bom, eu finalizo com isso, assim, né? Pensando no título que a gente trouxe de fazer mais com menos, né? É sempre olhar nesse contexto assim, tá? Eu crio, planejo, mas eu não consigo realizar, né? Então é ver o que que tem dentro dessa, ver o que que tem dentro dessa caixa preta, aí solta, reconecta, aí você volta pro ciclo, cria, planeja e realiza. É assim que a gente consegue esse caminho de fazer mais com menos, né? Esse tempo de soltar as amarras, né? Se reconectar para depois a gente seguir o fluxo ali mais estratégico do negócio, né? Essa reconexão é que vai trazer força, né, para executar a estratégia. Porque você vê aquilo que está te puxando, né, aquilo que está te impedindo de conseguir executar aquilo que você já sabe que precisa ser feito, que dá raiva quando a gente não faz, né? Dá muita raiva. Eu já passei muito por isso, né? Caramba, eu sei que preciso fazer tal coisa. A gente que trabalha aqui no digital, sei que eu tenho que postar, eu sei que tem que fazer stories. E não consigo, e eu acredito em tal coisa, mas não consigo me posicionar. Então, assim, quanto mais a gente vem trazendo, né, isso para a consciência, a gente vai conseguindo planejar, que é extremamente importante, executar esse planejamento, né, para daí a gente conseguir realizar, acelerar o tempo, ganhar tempo, né, e fazer o que precisa ser feito de uma forma, não quer dizer mais fácil ou menos trabalhosa, não, porque tem que ralar. Eu falo para quem quer emagrecer, você tem que se dedicar. Vai ter hora que você vai ter que deixar de comer o que você está com vontade, vai ter hora que você vai ter que se exercitar quando você está com preguiça, vai ter hora que você vai ter que dizer não quando você queria dizer sim. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Vai ter hora que você vai ter que fazer coisas. Você vai ter que trabalhar enquanto você queria estar descansando, né? Mas só que isso fica quando você descobre, né, onde que estão as travas, quando você descobre o que que te impede, fica muito mais leve. O próprio diálogo, né, com você mesma, ele muda de qualidade, né? Muda de muda o seu relacionamento com você muda, porque você sai da autocrítica, né? Você já não tá mais lá com um chicotinho, eu não consigo, não é para mim, tal, tal, tal. A gente vem soltando cada vez mais, né?
Exatamente. Muito bom, Lara. Tchau, querida. Muito Feliz. obrigada pelo convite, pela recepção aqui. Muito bom, feliz de ter você aqui. Gratidão por você ter aceito o convite. Gratidão por quem está aqui com a gente, por quem passou pela live, por quem vai assistir gravada depois, né? Eu sempre deixo, né, meu WhatsApp, meu direct, né, disponível. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou então só se quiser comentar, gostei disso na live, ou me veio tal insight durante a live, me manda um direct, vai ser um prazer aí te ajudar, de repente, com o seu próximo passo, esclarecer uma dúvida, ou só bater um papo com você pelo direct. Então, fica aí disponível. E é isso, então. Gratidão, Lara. Muito obrigada, viu? Obrigada quem nos assistiu até aqui. Um beijo grande. Nos vemos aqui pelo Instagram. Tchau, tchau. Tchau.